noite a vocês todos. Então, irmãos, em geral, quando nos dias atuais o pastor veste uma vestimenta preta, é para fazer uma cerimônia de sepultamento, mas não é o caso hoje aqui, não é essa a intenção. Mas eu estou com esse talar por um sinal de que estou esquecendo demais já. Então, estive em Araucária na quarta-feira, mas esqueci de pegar meu talar branco lá, levar para casa para hoje trazer aqui. Aí tinha saída ou eu iria para lá buscar esse talar só para isso, e estar aqui com branco, como costumamos fazer na atualidade, né? Ou eu tinha esse velho dentro do guarda-roupa. E quando ele foi feito, eu passei a usar, ele tinha um bom pedaço do chão, e agora ele já cai até lá, sinal que eu estou encolhendo. Está na hora de parar de novo. Pois bem, mas é uma alegria poder estar aí com vocês, e nós, naturalmente, do jeito como quando a gente vem de um lugar onde esteve poucas vezes, ou às vezes pela primeira vez, há uma série de desencontros entre o pastor e a congregação, no procedimento, na liturgia, né? São aquelas coisinhas que a gente faz diferente num lugar do que no outro, que não muda em nada o valor da coisa, mas de vez em quando nós vamos tropeçar. Então, sejamos compreensíveis uns com os outros e vai sair tudo bem. Projetei, aliás, aqui eu queria botar mais dados, a foto da igreja, endereço certinho e tal, mas eu não tinha esses dados lá, então suprimi tudo, só botei o que eu sabia. Então, nós damos as boas-vindas a todos que estão aqui para celebrar este culto a Deus e receber o fortalecimento pela palavra e o sacramento. Esse é o grande objetivo, né? Que saiamos daqui mais fortalecidos do que nós chegamos. Pode passar adiante que nós... Então, aqui nós já falamos, aqui nós falamos juntos. Combina que nós em pé façamos isso. Deus abençoe a todos, fortaleça a nossa fé, ouça as nossas preces, aceite o nosso louvor e nos dê condições para servirmos a Ele e ao nosso próximo, como o povo de Deus que somos. Feito isto, nós vamos cantar. Sentamos com preces nos lábios. Oh
que nos dá a vida e nos capacita para o serviço no seu reino, como povo de Deus que somos. Em nome de Deus Filho, que se fez servo por amor a nós e nos convida a servirmos uns aos outros em amor. Em nome de Deus Espírito Santo, que nos chama e ilumina, santifica e reúne o povo de Deus, para juntos servirmos ao nosso próximo. Amém. Estimados irmãos e irmãs, cientes de que temos falhado muito em nossa vida de serviço a Deus e de serviço ao nosso próximo, convido a todos a confessarmos estas e outras falhas diante de Deus, buscando o seu perdão em Cristo Jesus. Bondoso Pai, com humildade venho diante de Ti confessar os meus pecados e a minha missão nos serviços do Teu reino. Nem sempre coloquei meus dons a Teu serviço, nem sempre as minhas palavras proclamaram as Tuas maravilhas, nem sempre tive força e disposição para ajudar o meu próximo. Me envergonho diante de Ti pelas oportunidades perdidas, perdoa-me por amor de Jesus e capacita-me a servir-te sempre melhor, em amor em todas as atitudes da minha vida, especialmente no relacionamento com o meu semelhante. Dá-me força pela ação do Santo Espírito. Amém. Tendo confessado os vossos pecados, eu posso anunciar e assegurar, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, o perdão de todos os vossos pecados. E Ele mesmo, que nos perdoa, nos dá a graça de iniciarmos uma nova etapa em nossa vida, servindo como povo de Deus. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Nosso introito é do Salmo 138, onde vamos então ler nesta ordem que está projetada. Ó Senhor Deus, eu te agradeço de todo o coração, diante de todos os deuses, eu clamo e imploro a Ti. Por causa do Teu amor e da Tua fidelidade, eu me ajoelho virado para o Teu santo templo e dou graças a Ti. Pois tens mostrado o Teu nome e as Tuas promessas estão acima de tudo. Quando Te chamei, Tu me respondeste. E com o Teu poder aumentaste as minhas forças. Ó Senhor Deus, todos os reis da terra te louvarão quando ouvirem falar das Tuas promessas. Eles cantarão a respeito das coisas que Tu, ó Senhor, tens feito. Pois grande é a Tua obra. Tu estás lá nas alturas, mas assim mesmo Te interessas pelos humildes. E os orgulhosos não podem se esconder de Ti. Quando estou cercado de perigos, Tu me dás segurança. A Tua força me protege do ódio dos meus inimigos. Tu me salvas pelo Teu poder. Tu cumprirás tudo que prometeste. O Teu amor dura para sempre. Ó Senhor Deus, não abandones o trabalho que começaste. Bondoso Deus e Pai, que nos criaste e nos capacitas para toda boa obra, fortaleça a nossa fé pela palavra que iremos agora ouvir, para que possamos Te servir com alegria e ajudar o nosso próximo em todas as suas necessidades. Ó Jesus Cristo, Teu Santo Filho, que vive e reina contigo e com o Espírito Santo para todos sempre. Amém. Podemos sentar. Nossas leituras então começam no Antigo Testamento, primeiro
A primeira leitura está no livro de Isaías, no capítulo 51, os versículos 1 até 6. Isaías 51, 1 até 6. Palavras de conforto para Sião. Escutem, vocês que procuram a justiça, vocês que buscam o Senhor, olhem para a rocha, da qual vocês foram cortados, e para a pedreira de onde foram tirados. Olhem para Abraão, seu pai, e para Sara, que os deu à luz, porque Abraão era um só, quando eu o chamei. O abençoei e multipliquei, porque o Senhor terá piedade de Sião, terá piedade de todos os seus lugares isolados. Fará o seu deserto como Éden, e os seus lugares áridos como o jardim do Senhor. Ali haverá júbilo e alegria, ações de graças e som de música. Presta atenção, meu povo, e escute, minha nação, porque de mim sairá a lei, e estabelecerei o meu direito como a luz dos povos. Perto está a minha justiça, a minha salvação já aparece, e os meus braços dominarão os povos. As terras do mar me aguardam, e no meu braço esperam. Levantem os olhos para os céus e olhem para a terra, aqui embaixo, porque os céus desaparecerão como a fumaça, e a terra envelhecerá como a roupa. Os seus moradores morrerão como mosquitos, mas a minha salvação durará para sempre, e a minha justiça não será anulada. Obrigado. Segunda leitura agora está no Novo Testamento, na carta aos Romanos. Romanos no capítulo 11, os versículos 33, e aí entrando no capítulo 12 até o versículo 8. Romanos 11, 33, em diante. Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém. Antes, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros, tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Se profecia, seja segundo a proporção da fé. Se ministério, dediquemo-nos ao ministério. Ou o que ensina, esmere-se no fazê-lo. Ou o que exorta, faça com dedicação. O que contribui, com liberdade. O que preside, com diligência. Quem exerce misericórdia, com alegria. Muito obrigado. Quem puder se colocar em pé, está convidado a fazer, em consideração a leitura do Santo Evangelho. Esse encontra-se no Evangelho conforme Mateus, no capítulo 16, a partir do versículo 13. Mateus 16, 13 até 20. Jesus foi para a região que fica perto da cidade de Cesareia de Filipe. Ali perguntou aos discípulos: quem o povo diz que o Filho do Homem é? Eles responderam:
Alguns dizem que o Senhor é João Batista, outros que é Elias, e outros que é Jeremias, ou algum outro profeta. E vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Perguntou Jesus. Simão Pedro respondeu: o Senhor é o Messias, o Filho do Deus vivo. Jesus afirmou: Simão, filho de João, você é feliz porque esta verdade não foi revelada a você por nenhum ser humano, mas veio diretamente do meu Pai que está no céu. Portanto, eu digo: você é Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e nem a morte poderá vencê-la. Eu lhe darei as chaves do reino do céu. O que você proibir na terra será proibido no céu, e o que permitir na terra será permitido no céu. Então Jesus ordenou que os discípulos não contassem a ninguém que ele era o Messias. Até aqui nossa leitura. Nós não vamos fazer maiores comentários, logo mais vamos conversar sobre isso em nossa mensagem. Nós vamos agora permanecer em pé e confessar a nossa fé cantando o hino que estará ali. Nós cremos todos num só Deus. E quisemos crer? Como nós improvisamos uma série de coisinhas, então a letra desse hino será projetada e só não haverá música para acompanhar, então é como era antigamente. Nós cremos todos num só Deus, nosso Pai e Criador, que governa a terra e céus, anjos cantam em louvor. Tudo faz com seu poder, sempre queremos sofrer. E cremos no Senhor Jesus, e na Virgem vai nascer, com sua morte na cruz, a Satã por nós venceu. Vitorioso ressurgiu, e com glória ao céu subiu. E cremos no Consolador, e do Filho que Pai provém, sendo eterno Adorador, dos que na aflição serem. Feste junto com o Senhor, cantem todos seu louvor. Sentamos. Convido as crianças a passarem por aqui. Que coisa boa, vocês são um grupo grande. Tudo bem? Então, eu trouxe aí umas figurinhas junto. Quem de vocês já sabe ler? Quase todos. Momento das crianças, Jesus convida para ouvir uma história bíblica. Aqui, não parece que ele está lá fazendo assim: ei, vamos lá. Onde é que fica a salinha de vocês? Lá no sul? Então, imagina ele nessa porta ali aparecendo: ei, vamos lá, vamos lá. Ele tem história para ensinar e ele de fato faz isso. Só que não é ele assim, vestidão, né? Mas a pessoa que está aí passando a aulinha lá é representante dele naquela hora. Então Jesus está convidando isso. E aqui pus uma aí para dar uma força. São essas criancinhas que estão. Isso ali é um carrinho de mão ou é um cavalo? Aí do fundo. E vai do corresse, né? Ah, não é cavalo, tem carrinho de mão, é uma Bíblia que está aqui. Mas elas estão meio que subindo, trepando, se alegrando. Tem um jeito de mostrar como a
a Bíblia é importante já para as crianças quando estão ainda desse tamanho. Não precisa ficar assim grandão, então agora sim a Bíblia é importante. Então vocês hoje vão ouvir que a história bíblica está aqui em casa. Vocês têm livro, pai, mãe, apresenta lá. Então vamos fazer muito uso. É uma coisa que nunca vai ser usada demais. Tá bom? Então o que vocês fazem mais aqui agora antes de ir para lá? Conta para mim que eu não sei. Orar. Orar? Aqui junto assim? Sim. Alguém de vocês faz isso ou eu? O pastor. Como assim? É o pastor que faz isso. Bom. E vocês ficam paradinhos ali? A gente repete o que você fala. Então não pode ser uma meia hora, né? Vocês vão ficar com vontade de beber água, né? Tá certo. Então tá. Querido Jesus, nós estamos felizes porque podemos estar aqui nessa noite. Pedimos que fiques conosco na escolinha e com o pastor e as pessoas na igreja. Por Jesus Cristo. Amém. Tá bom. Vocês também são pessoas, né? Pessoas lá e pessoas aqui. Deus abençoe vocês e a professora também. Seguimos cantando um hino, acho que muita gente aqui sabe ele de cor, talvez no tempo da instrução de confirmandos, ou sei lá. Santa Bíblia, meu prazer. Que Deus Espírito Santo esteja conosco para, nesse momento, nos conduzir nessa reflexão, para termos proveito, tanto em nossa lembrança, como também em nosso coração, no nosso interior. Amém. Amém.
Pois bem, vocês não se assustem se eu fico toda hora tirando e botando óculos. Acontece que ele é só para perto e se eu quero enxergar vocês, eu não enxergo. Então, eu uso assim para enxergar vocês. Depois, não, é o contrário, nem sempre, mas eu uso demais. Tá. Vocês, de certo, ouviram falar muitas vezes já de representantes de outros. Vê se eu não derrubo esse copo com água. Pessoas que, em muitos tipos de trabalho dentro da nossa sociedade, fazem parte. Então, por exemplo, vamos tomar a autoridade mais alta aí em nosso país, o Presidente da República. Ele normalmente atende ali em Brasília, ali é o gabinete de trabalho dele. Mas o Brasil tem relacionamento com muitos países do mundo. E às vezes então o Presidente da República está aí, mas tem algo assim lá na Rússia, na Alemanha e qualquer outro país com os quais o nosso país tem um relacionamento, tem negócios com eles. Então, algumas coisas são feitas por outras pessoas que não o Presidente da República. Ele manda representantes dele para lá. E eles têm diversos títulos aí. Ou são ministros, ou são embaixadores, ou cônsul, e vai assim por diante, vários outros nomes. E cada categoria dessas tem uma função para algumas coisas. Às vezes para fazer negócios de importação e exportação, ou para tratar de um assunto que tem que ser mudado e tal. Então eles são os representantes do nosso presidente para aquela coisa naquele lugar. Depois que volta e tal, então volta de novo o poder para lá. Mas essa representação é uma coisa bem interessante, porque essa pessoa que viaja então para lá para fazer o negócio em lugar do nosso presidente, ela não é o Presidente da República, mas ela tem autoridade naquele momento lá para assinar os documentos que tem que assinar, e aquilo passa a ter validade como se fosse o próprio presidente, por causa da representação que eles fazem então dele. Nas igrejas, congregações, às vezes também tem uma coisa parecida. O presidente, vamos dizer assim, que ele por algum motivo teve que viajar, atender alguma situação aí, e estava marcada uma assembleia, então o vice-presidente representa ele, e o que ele faz é tão válido como se fosse o outro. Essa conversa inicial serve para nós entendermos um pouco mais sobre essa questão do texto. Esse texto que vem então de Mateus 16, 19, foi lido há pouco, onde Jesus diz: darei para você as chaves do reino dos céus. Na Bíblia, a Almeida, revista e atualizada, que há poucos anos atrás ainda era a única versão que se usava na nossa igreja, diz ali assim: dar-te-ei as chaves do reino dos céus. Dar-te-ei, vamos um pouquinho mais do nosso jeito de falar, darei as chaves do reino dos céus para você, ou para ti. Aí nós vamos ter que ter clareza que quem está falando aqui, que vai fazer isto, é Jesus. E ou melhor, quem é este Jesus então para poder dizer uma coisa tão significativa? Vou dar para você as chaves do reino dos céus. Ora, nós sabemos, nós que estamos aqui já numa caminhada com a igreja cristã há mais tempo, sabemos que este Jesus, ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus perguntou para os discípulos dele ali, primeiro ele tinha perguntado: quem é que o pessoal lá fora diz que eu sou? Será? E vocês, quem é que vocês dizem que eu sou? Aí Pedro tomou a frente e disse aquilo, né? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Mas Jesus é o Filho do Deus vivo, o Cristo.
Algumas pessoas acham que o nome Jesus, a pessoa Jesus, não teria sido outra coisa a não ser mais um nome naquela lista comprida de profetas do Antigo Testamento. Algumas até dizem assim, existem muitos profetas, dizem os nomes aí, era Jesus Cristo, depois é Buda, e cita mais alguns assim que parece que é tudo, como dizia um professor nosso, é farinha da mesma saca. Então parece tudo igual, mas é diferente. Pedro disse a coisa certinha: o Cristo, o Filho do Deus vivo, não apenas mais um daqueles, mas através de quem Deus tem algo a comunicar. E mais do que isso, Jesus veio para acertar algumas coisas que estavam prometidas e que ainda não haviam sido cumpridas. A segunda pessoa da Santíssima Trindade é uma outra forma de se referir a Jesus. Então, a primeira pessoa é Deus Pai, segunda Jesus, terceiro Espírito Santo. Alguém que conhecia a vontade e a mente do Pai, de forma como o seu filho o poderia conhecer. E ele diz isso lá bastante assim: ninguém conhece o Pai a não ser quem esteve com ele, a não ser o Filho que vai lá. E ninguém conhece o Filho a não ser o Pai. Essa intimidade da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, ela é tal que ela é inseparável. Por que então falamos assim inseparável? É uma questão para a gente ter mais clareza sobre isso. Mas, na verdade, os três são eternos, os três são todo-poderosos. Cada capacidade de um é também a de outro, mas distribui-se então ao Pai a tarefa da criação e da manutenção do universo, ao Filho a tarefa de salvar a humanidade e ao Espírito Santo a tarefa de exatamente tornar aquilo que Jesus fez compreensível para nós humanos que precisamos disso. Pois bem, Cristo no Antigo Testamento era simplesmente apresentado ou mencionado como o Messias que há de vir, aquele que foi prometido. Ele diz que é o ungido, mas um negócio que nós não temos mais. Ou alguém aqui foi ungido para alguma coisa? Eu não. Mas no Antigo Testamento havia essa cerimônia. E Saul, por exemplo, o primeiro rei do povo de Israel, ele foi ungido por Samuel. Samuel era o profeta, naquele tempo não tinha rei ainda. Então Deus disse: você vai ungir Saul para ser o primeiro rei do povo de Israel. E era então uma pessoa muito destacada, grande. Diz o texto bíblico que o tamanho dele era assim que do ombro para cima ele era superior em tamanho à média dos israelitas. Então a gente brincando diz assim: se ele estivesse no meio do povo ali, ele olhava assim, era um periscópio sendo um submarino, né, que eles empurram a pontinha para cima, ela fica olhando lá em cima com o espelho. Assim era o Saul em relação ao povo de Israel, um ungido, escolhido para essa finalidade. Depois o Davi, e essa unção, esse ungimento, fazia parte das cerimônias do povo de Israel. Ainda bem que isto não é mais assim no Novo Testamento, porque era uma lambuzeira aquilo. Um pastor, por exemplo, quando ele fosse instalado assim, ele seria ungido ali. Alguém, na primeira vez, derramaria um óleo, um chifre de azeite sobre a cabeça dele, aquele escolhe. Então depois isso foi modificado e Deus te abençoe com a mão e ele já vai bem melhor. Não precisa fazer aquele banho extraordinário. Pois bem, Jesus então, o ungido Rei do Universo, sem limites, e ele iria dar então as chaves do reino dos céus. São os instrumentos, essas chaves, para possibilitar ou impedir o acesso ao reino dos céus.
Reino dos céus. Quando nós falamos em reino, aqui em nossa realidade humana, a gente logo imagina uma muralha, um grande portão de entrada, tal, e a gente enxerga isso assim dos antigos castelos, né? E as pessoas então ali, limites. Mas quando se fala em reino dos céus, temos que esquecer os limites, as muralhas. O reino dos céus é ali onde Deus é rei, onde Ele é reconhecido e aceito como rei. Ali Ele reina, né? O reino dos céus, o paraíso. O paraíso, lembramos isso lá do livro de Gênesis, no comecinho ainda, né? Ele era a moradia do Adão e Eva, os primeiros criados. E depois, de repente, eles foram expulsos de lá. O próprio Deus que criou eles e botou eles para morar ali, chutou eles para fora. Por quê? Porque eles desobedeceram, viraram as costas para Deus. Deus tinha dito: vocês fiquem aí à vontade, comam o que quiserem, toda alimentação, etc. Só não comam dos frutos daquela árvore, porque no dia que fizerem isso, vocês vão morrer. Foi uma sentença dura que ele deixou ali, uma ameaça, né? Tá bom. Continuaram vivendo no jardim do Éden lá, até que apareceu aquela serpente diabólica lá e perguntou: escuta, é assim que Deus disse? Disse sim. Não é mentira dele. Ele sabe que quando vocês comerem dos frutos daquela árvore, vocês vão ficar que nem ele, e ele quer ser o único, vocês não devem ser igual a ele. Então por isso é que ele fez isso. Mas é muito diferente. Se vocês comerem, vocês vão ficar sábios, nada mais vai faltar, vocês vão ser como Deus. Então, manda bem. E a refeição veio, e o pecado com isso foi a desobediência, simplesmente isso. Deus havia dito uma coisa, eles fizeram outra coisa. Por essa razão, se tornaram pecadores, e como tais, não poderiam continuar a vir, porque se como pecadores eles agora comessem dos frutos da árvore do conhecimento do bem e do mal, ou ainda a árvore da vida, então eles seriam eternos pecadores, sem chance, e não era isso que Deus queria. Então o que ele faz? Ele os tira de lá, fecha. Diz o texto inclusive lá em Gênesis que Deus colocou uma sentinela, um anjo com uma espada inflamada que se revolvia para impedir que eles retornassem, e deu para eles levar na bagagem para fora uma promessa muito especial, essa que se cumpriu em Jesus Cristo. E Jesus veio para salvar os pecadores, inclusive o Adão e a Eva. Então agora sim, eles fora do paraíso, mas com a oportunidade de salvação. E por isso então eles iniciam a caminhada nessas promessas de Deus. E aí vamos ler no Gênesis, Êxodo, Levítico, e sempre vai se ver novas pontinhas dessa promessa acontecendo, até que lá adiante então, como depois está escrito, que no tempo de Deus a promessa se cumpriu. E então sim, todos eles que antes de Cristo nascer creram nesta promessa, foram salvos na promessa. Por alguns anos, 33, coisa assim, as pessoas foram salvas pelo Cristo que lá estava, ao vivo com eles, e que morreu na cruz. E de lá para cá, nós e todos os que já foram e os que ainda vêm, vamos ser salvos olhando para trás, a promessa que já aconteceu. Mas o Salvador é o mesmo, sempre, desde Adão e Eva, até no tempo dele, hoje e até que ele volte. Pois bem, voltando às chaves do reino, o que nós vamos ter então aqui? Onde Deus reina, ele foi fechado, já conversamos sobre isso, as chaves, Jesus as pode dar porque ele as possui, elas pertencem a ele, e ele diz então que ele quer dar as chaves a ti.
para você. Ele está conversando com uma pessoa, que é o Pedro. Mas Jesus estava falando com alguém aqui que não é aquele chamado Pedro, filho de João, ou Simão, filho de João. Esse era um ser humano como nós aqui. Ele fala como Pedro, que é rocha, e que ganhou esse próprio nome de Jesus. Você passará a ser chamado Pedro. Rocha, como assim? Petros, lá do grego, aí rocha, isso é atribuído ao Pedro. É uma figura que Jesus faz ali, tá? E distingue ele, então, assim, essa função que ele está agora. João 42, ali está aquela conversa: tu és Simão, Jesus falando para ele, o filho de João, tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Daqui em diante você é o Pedro, um apóstolo. Sim, aqui estava o apóstolo Pedro, um discípulo de Jesus, que chegou à conclusão acertada: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Não por capacidade humana, mas por revelação divina. A este Pedro, juntamente com seus colegas apóstolos, é confiado uma tremenda responsabilidade, porque as chaves que Jesus queria dar deveriam ser usadas para quê? Primeiramente para ligar. Chaves, um instrumento, nós conhecemos com certeza cada um algumas. Instrumentos que possibilitam ou impedem o acesso ao reino dos céus. São os meios que Deus providenciou, através dos quais as pessoas podem ser trazidas para o céu ou afastadas para o inferno. E são aquelas que estão reveladas na Bíblia: palavra e sacramento. Palavra e sacramento. As chaves devem ser usadas em primeiro lugar, isso Deus espera e manda os seus seguidores fazer isso, devem ser usadas para ligar. Como funciona isso? Quando usamos palavra e sacramento na pregação, na leitura, cada vez que estamos envolvidos com o texto bíblico, seja ele no volume todo ali, como um livro, seja como um dos livros em separado, seja como um folheto bíblico simplesmente, não importa, que seja a palavra de Deus que está ali, trecho da Escritura, também não importa em que língua estiver, mas que seja fiel. Então ali está presente uma chave que quer fazer a pessoa ter contato com Deus. Em primeiro lugar, é para isso, usando-se então essa palavra, aí o Espírito Santo está junto nisso, e através de todo aquele sentido que ela capta dentro dessa leitura, dessas informações que vem de lá, o Espírito Santo tenta trabalhar, tenta ingressar naquela pessoa, na sua mente, no seu coração, no seu centro de vida, e modificar as pessoas para melhor, mudar os seus pensamentos, a sua vida, sua mentalidade, converter, mudar de não cristãos para cristãos. Quando o Espírito Santo consegue penetrar e fazer na vida de uma pessoa estas mudanças, então esta pessoa fica ligada com Deus. O momento e a maneira exata como isso aconteceu, só Deus sabe. Mas a pessoa que é assim modificada, ela passa então a ter um comportamento que demonstra ter ocorrido nela uma enorme modificação para melhor. Talvez vocês já ouviram falar de uma pessoa assim: olha, eu era um camarada muito ruim aqui nesse mundo, mas hoje eu estou convertido. Eu me converti no dia tal, no ano tal, em tal horário, mais ou menos, foi assim. Ela conta detalhes assim. Será que é bem assim que a coisa acontece? E ainda outras vezes as pessoas avisam, de muitas maneiras, mas ouve-se em rádio, coisa tal: vamos nos reunir em tal dia, em tal lugar, na praça tal hora, vai ter uma pregação, vai ter conversões, etc. Tal. E
Isso não está bem assim na Escritura, porque a ação do Espírito Santo, ela não está no nosso comando. Não é quando o pastor está pregando aí que ele agora vai saber que está sendo convertida essa ou aquela pessoa. Mas ele tem que anunciar, tem que deixar o Espírito Santo trabalhar. Veja lá o primeiro Pentecostes. Aqueles pregadores lá anunciaram esse Jesus e o Espírito Santo estava presente lá, mas ninguém sabia, porque havia sintomas dele lá. Barulho, né? Um chiado lá. Apareceram sinais luminosos pairando sobre eles, né? Presença do Espírito Santo. Mas como é que ele faz? Isso é problema de Deus. Mas ele coloca isso como maneiras de acontecer e realizar esta mudança. Então. E quando uma pessoa assim ligada a Deus, então os seus pecados lhe são perdoados por Deus. E ela se torna então essa pessoa nova, viva, como Nicodemos ouviu isso de Jesus pessoalmente lá, né? Uma nova criatura. E a primeira função que Jesus então indica para as chaves é esta: de fazer pessoas que não são de Deus ainda serem de Deus. Elas se apegam com Deus, elas se entregam a Ele, elas passam a sentir a sua dependência desse Deus. O não cristão, ele acha que está tudo certo, assim, que ele é autônomo, ele manda na sua vida. Não, o cristão não, ele sabe que eu preciso pedir a orientação de Deus para a minha vida. E isso então acontece depois dessa sua ligação. Aí vocês vão perguntar, mas e o bebezinho quando ele é batizado? Ali acontece isso. Dizendo pequeno, mas depois, à medida que ele vai crescendo, essa palavra que ela recebeu no batismo, ela é completa, ela é acrescentada de mais informações, e ela então vai poder compreender isso cada vez melhor à medida em que os adultos ao seu redor vão explicando detalhes. Ela cresce, depois a igreja entra no meio de novo e há então um ensino confirmatório, com instrução de confirmandos, confirmação, ou os adultos fazem um estudo lá e depois eles fazem profissão de fé. São maneiras diferentes da pessoa chegar. E por isso eu disse antes, não se sabe exatamente onde, quando e como. Tal dia, tal hora, pum, ali aconteceu, eu me converti. Não, Deus me converte à medida em que o Espírito consegue quebrar a minha resistência. Pois bem, em segundo lugar, as chaves servem para desligar. E aqui está uma coisinha chata. Não a água é coisinha boa. A coisinha chata é isso que as chaves devem fazer em segundo lugar. Ela é autoridade para poder repreender, advertir e, se necessário, informar alguém de que pelo seu procedimento de não reconhecimento, não arrependimento, não modificação de seu modo de vida em relação a algum pecado que esteja tenazmente agarrada, ela então precisa ser advertida. Veja, aqui estamos já tratando agora de pessoa já convertida, já pessoa cristã, que escorrega e acaba se prendendo a determinado pecado grosseiro, e agora então ela é advertida, é chamada a atenção, e ela precisa reconhecer esse seu erro, pedir perdão e apagar esse passado e começar tudo de novo, com Jesus de novo. Mas se ela está nisso e se tornou conhecido esse seu pecado, e ela foi advertida por alguém, por algum cristão, e por mais um, às vezes até pela diretoria da congregação, às vezes chega até a assembleia, e se em algum momento dessas tratativas ela reconhece, se arrepende, pede perdão, encerra tudo, vou começar de novo. Mas se chegar ao fim disso tudo e ela não se arrependeu até lá, não reconheceu, então
precisa haver uma virada de chave para o outro lado. Aí acontece o desligamento. Isso acontece pouco. Às vezes, a gente ouve assim, devia acontecer mais vezes. Eu, em todo o meu tempo de pastor, 40 e poucos anos, um caso aconteceu onde membros da congregação, naquele caso foi um casal, foi desligado. Acontece que eles passaram a fazer parte de uma seita Testemunhas de Jeová. Ora, as Testemunhas de Jeová não tem nada a ver com a Igreja Luterana, é um ensino totalmente diferente, nega a Trindade e por aí vai. Então começou a caminhada com eles. Visita pastoral, fala-se sobre assuntos. Não. Está por fora, pastor. Nós podemos ficar na nossa igreja luterana e ao mesmo tempo ser testemunho de Jeová. Mas aqui não fecha. Vamos adiante. Reunião com a diretoria. Todos acompanhando. Não, nós queremos ficar as duas coisas. Aí chega a assembleia e mesma coisa de novo. Ali está toda a comunidade representada por aqueles mesmos votantes. E então eles falam, mas é impossível ser parte ao mesmo tempo da Igreja Luterana e das Testemunhas de Jeová. Então precisa escolher, ou lá ou cá. E aí a posição foi, então nós vamos deixar a Igreja Luterana porque ali agora nos sentimos melhor. Ok? Então a partir de hoje não são mais membros da Igreja Luterana. E Deus ajude vocês a poderem acordar e etc, tal, mas acabou aqui, então a chave virou. E o que não deve acontecer é que a gente queira fazer isso simplesmente para se ver livre de pessoas. Faça isso bastante pouco para exatamente não incorrer em erros precipitadamente. Nova chance, vamos ver. Mas às vezes há pontos em que precisa ser então informado que dessa forma estão fora. Tá bem, para desligar é tudo isso. Algo difícil, dolorido, pode trazer muita polêmica, muitos problemas e muito trabalho, com certeza. Mas que quando a situação requer, após pacienciosas tentativas de recuperação, muita oração precisa ser feita. E também este ato de desligamento é feito na terra por pessoas, mas é válido nos céus diante de Deus. A autoridade que Jesus deixou para a sua igreja. Irmãos, é claro que Jesus não deu as chaves a Pedro como pessoa, mas como discípulo e apóstolo seguidor fiel. E por extensão deu também aos demais apóstolos. Mateus 18 diz assim: em verdade vos digo que tudo que ligardes na terra terá sido ligado no céu, e tudo que desligardes na terra terá sido desligado no céu. Assim como no culto, publicamente, no início de todos os nossos cultos, nós fazemos a confissão de pecados. Ali estamos colocando diante de Deus, resumidamente, todos eles. E então o pastor depois se vira e diz: olha, se a vossa confissão foi sincera, então, como representante de Deus, em nome de Cristo, eu vos anuncio o perdão. Vocês estão perdoados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então acontece aqui o virar das chaves para cima, né? Pecados perdoados, novamente vamos voltar a trabalhar com Deus. E assim também, quando essas tratativas são feitas individualmente ou em pequenos grupos, chega-se a esse final. João 20, 23 diz: se de alguns perdoardes os pecados, são-lhes perdoados; se lhes retiverdes, são retidos. Aí Jesus estava equipando os seus seguidores para o seu trabalho. Os discípulos de Jesus, seus seguidores, os cristãos, todos nós, os chamados para viver em comunhão com Deus, a igreja cristã,
Não se trata de uma determinada denominação. Às vezes a gente quer assim restringir demais. Há pessoas que podem ser perdoadas para o céu, são os luteranos. Não tem uma denominação. Ali onde Cristo está realmente presente, onde a sua palavra é pregada, onde os sacramentos são ministrados, ali há este efeito. Não se trata de denominação, mas de um grupo de fiéis, e onde estes se reúnem, se organizam, estabelecem um ministério de pregação da palavra de Deus, administram os sacramentos, se mantêm fiéis à orientação que é dada pela palavra de Deus. Ali, por estas pessoas, esta igreja, estes chamados, deve ser exercido o ofício das chaves. Primeiramente para ligar a Deus, levar pessoas pelo batismo, pela conversão, para junto de Deus. E, em segundo lugar, havendo necessidade, também virar a chave para o outro lado, desligar. Cada um de nós, cristãos, que aqui nos reunimos e somos discípulos de Jesus Cristo, recebemos como primeira tarefa esse fazer novos seguidores dele. E em conjunto precisamos zelar pela vida cristã uns dos outros. Essa ajuda mútua. Se alguém sabe que eu estou vivendo em erro, um colega, uma pessoa cristã que me conhece, ela tem o dever de me chamar o pastor Ricardo. Não, assim não dá. Veja só. E é meu dever também, e o dever de cada um de vocês também, ajudar um ao outro nesse sentido, para que não incorra em afastamento cada vez maior e acabe sendo condenado, distante de Cristo. E tudo o que assim fizermos, em harmonia e orientação com a palavra de Deus, tem a aprovação de Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo, o próprio Deus. Por isso, a súplica que Deus nos dê mais forças, convicção e vontade para o bom desempenho de nossa vida cristã, cheia de privilégios e responsabilidades. Que Deus assim nos ajude. Amém. E a paz de Deus, que está acima de toda a compreensão humana, guarde nossos corações e nossas mentes em Cristo Jesus para a vida eterna. Amém. Crie em mim, ó Deus,
a fim de que muitos conheçam o consolo da graça divina. Santíssimo Deus e Senhor, ajuda-nos a levar esperança aos desanimados e paz aos angustiados. Desperta em nós o espírito de generosidade para os que padecem fome e doenças. Usa-nos para aliviar o sofrimento das pessoas que carecem de casa e abrigo. E aos que entre nós têm sentimentos de amargor e perturbações, tornem sobre eles os teus ombros, suas inquietações e livre cada um dos seus males. Que o teu bondoso olhar esteja sobre aqueles que não professam a fé em tua graça e sobre os que interpretam e ensinam a tua vontade de forma errada. Leve a eles o conhecimento da tua palavra, para que conheçam o quanto é grande o teu amor. Senhor, nós queremos te agradecer por todas as pessoas que na semana finda completaram mais um ano de vida, ou também mais um ano de casados. Assim como os tens acompanhado em suas vidas até aqui, especialmente no último ano, queiras também seguir nesta caminhada e conceder-lhes todo o necessário para o corpo e a vida conforme o teu eterno querer e sabedoria. Senhor, queremos te agradecer pelo Congresso das Servas que transcorreu no último final de semana, por todas as bênçãos que sobre elas, essas senhoras, derramaste e assim as preparaste melhor para seguirem sua caminhada, pessoalmente, nas famílias e na tua igreja. Pedimos também por tua orientação para o pastor Márcio em relação ao chamado que está analisando ainda, recebido desta congregação daqui e também de Araucária, para que ele possa ter plena certeza que a decisão que tomar é de fato de acordo com a tua vontade e para o bem e crescimento da tua igreja aqui neste mundo. Senhor Deus, nós queremos te pedir também que sempre estejas presente na vida de todos esses congregados aqui presentes, em sua movimentação durante a semana, especialmente aqueles que se deslocam com seus veículos pelas ruas e pelas rodovias aqui próximas dessa cidade. Proteja e guarda-os com os teus santos anjos, concede-lhes sempre esta segurança por tua mão protetora. Em nome de Jesus Cristo, nosso Salvador e Senhor, Filho do Deus vivo, e o fundamento da Igreja Cristã, nós pedimos e te agradecemos. Amém. Nós temos então neste momento, podemos sentar e vamos recolher nossas ofertas. Deus abençoe cada ofertante e o uso dessas ofertas na edificação do seu reino. Amém.
seguimento à liturgia para a Santa Ceia, orando conjuntamente a oração do Senhor. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, e o poder, e a glória, para sempre. Amém. Nosso Senhor Jesus Cristo, na noite em que foi traído, pegou o pão, deu graças a Deus, então entregou aos seus discípulos e disse: tomai e comei. Isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória minha. De modo semelhante também, depois da ceia, pegou o cálice, agradeceu a Deus, o entregou aos discípulos e disse: tomai e bebei. Isto é o meu sangue, derramado em favor de vós para o perdão dos pecados. Fazei isso todas as vezes que o beberdes, em memória minha. Que a paz do Senhor seja com todos para sempre. Amém. Querido Deus, novamente te agradecemos por nos permitir participar desta Santa Comunhão, que deu o recebimento do corpo e sangue de Cristo, junto com o pão e o vinho, possamos ser fortalecidos cada vez mais em nossa vida espiritual, e assim possamos ajudar nossos irmãos na congregação e também naqueles que não podem pelo amor, quando saímos da tua casa, e assim mais pessoas que conheçam, nos acompanhem com o Santo Espírito, pedimos em nome de Jesus. Amém. Podemos sentar. Eu anotei alguns itens aí que achei que pudessem ser comunicações, talvez vocês tenham outras e algumas dessas aqui também estejam superadas, mas vamos ver então. Amanhã, dia 27, domingo, às 18 horas, então lá em São José dos Pinhais, culto de desinstalação do pastor Elton. Ele aceitou o chamado para Chapecó, Santa Catarina. Estão se deslocando nos próximos dias e a desinstalação dele então é amanhã, e está sempre convidado toda a congregação também, quem puder estar lá. Depois, no dia 28, segunda-feira, aniversário do pastor Jackson, conselheiro. Eu pus isso aí porque é interessante quando uma das autoridades, ele é aqui no distrito, ele é o presidente da IELB, né? Ele é o representante do presidente dentro do distrito. Claro, tem limitações para isso, mas enfim, é uma autoridade que está conosco.
E ele com certeza vai ficar feliz se de repente alguém está ligando do nada assim, só parabéns pelo aniversário. Vamos, né? Então, vamos botar aí. De repente alguém lembra e eu não vou ter para fazer isso. Congresso das Crianças. Alguém aqui tem detalhes sobre isso? Está em andamento? Aproveitar e levar aqui mais alguns, pode ser? Boa noite. Que bom que Boa noite a todos. Então, sobre o Congresso das Crianças, nós recebemos o contato, né, do responsável durante a semana. Ela pediu que repassassem para os pais. Vai acontecer no dia 2 de setembro, de 10 horas até as 5 da tarde. O local é na Chácara Santa Lúcia, no Cajuru. Está R$ 95 para as crianças, tá? E o valor ele é feito, a inscrição ele é feita através de um link que eu disponibilizei para vocês no grupo da igreja. Então tem algumas informações lá, tem telefone também e tem o link. Então é só acessar e fazer a inscrição por lá, ok? Qualquer dúvida pode falar comigo ou com a Tati para poder verificar como nós vamos levar as crianças, tá? Aproveitando também a oportunidade, reforçar aqui o chá da primavera. Nós recebemos um convite da congregação de Araucária e eles pediram que repassasse para vocês novamente, tá? Vai ser dia 23 de setembro, 3 horas da tarde. O valor é de R$ 35, tá? Então aí passar uma tarde com os nossos irmãos lá em Araucária, ok? Da parte da literatura, nós temos algumas marca-páginas, os livros infantis que eu falei para vocês, que eu trouxe como novidade, já foi tudo. Graças a Deus, nossas crianças já levaram tudo, já estão lendo, estão aproveitando e se alimentando um pouquinho da palavra de Deus, que isso é fundamental. E até o dia 20 de setembro, eu estarei recebendo encomendas do Castelo Forte. A princípio ele está num valor promocional de R$ 29,79, então vamos considerar como 30, né? R$ 30 aí, e os 5 minutos R$ 36, ok? Estou verificando a possibilidade de quanto mais encomenda, né, mais unidades, o frete ele vai ficar mais baratinho para a gente poder dividir também com todo mundo. Então aí fica bem pouquinho também. Tá bom? Então até o dia 20 de setembro vocês podem estar entrando em contato comigo no privado ou aqui na igreja, ou pedindo que alguém repasse, tá? Para mim, até o dia 20 de setembro, tá? Porque aí depois no dia 30, a partir do dia 30, 29 e 30, ele já volta ao preço, sai da promoção, né? E volta ao preço normal, tá bom? Então, esses são os recadinhos, pastor, que eu tenho. Bem, obrigada. Algo mais de vossa parte? Sim. Boa noite a todos. Então, nosso primeiro agradecimento para o pastor Nelson, né, que nos conduziu hoje no culto. Né, sempre uma honra para nós. O pastor Nelson aqui, as portas sempre abertas, pastor, quiser. Obrigado. Né? E lembrando do nosso canal no YouTube, né? Entre lá no YouTube, se inscreva, né? Para ver as inscrições lá e assistir os cultos, né? Já tem 2 cultos, mas esse agora é o pastor Nelson. 3 cultos já. Entre lá e se inscrevam lá. E era isso. Obrigado, pastor. Tá bom. Só lembrei aqui, próximo culto eu já pus aí o pastor Rafael, então ele vem de novo. Isso. E eu pus aí outros. Eu tenho outros aí. Durante a semana me telefonou o pastor lá de Ulha Negra. Alguém de vocês já esteve lá, Ulha Negra? Não tem nada a ver com a agulha enferrujada, mas é um município, uma cidade que fica no Rio Grande do Sul, bem lá embaixo, na divisa ali com o Paraguai. Uruguai, Paraguai, e ele então ligou e nós conversamos um tempo aí sobre isso, e eu tenho certeza que se ele acertar, se ele aceitar, é porque realmente Deus está querendo por aí. E ele tem um monte de motivos assim humanos para permanecer lá.
toda a vida dele é lá, e da família também. Então, sair de Mulher Negra para Curitiba, arredores aqui, é um salto bem grande. Eu era natural também do Rio Grande, Sarandi, perto de Carazinho, Passo Fundo, lá em cima. E aí Porto Alegre a formação, e depois disso foi São Paulo, Rio, São Leopoldo, de volta lá embaixo, e subindo de novo para Curitiba, sempre no eixo litoral aqui. Mas é bastante diferente a cultura e tudo mais. E então, as características do trabalho deles são excelentes para o nosso caso aí, aspecto missionário, enfim, uma série deles. E ele se comprometeu consigo mesmo assim, de até no fim do mês, máximo, ou durante esses dias agora, então dar um retorno da decisão que ele vai tomar. Então, se ele aceitar, resolvido, vamos trabalhar agora assim. Mas se não for, começa um monte de coisa de novo. A Assembleia, mas é assim que é a igreja, nada de precipitação, vamos nos ajudando uns aos outros e Deus vai fazendo o resto. Feito? Então, nós agora na sequência vamos cantar em pé aquele hino ali, fim do culto partiremos. Abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Cheguem todos bem em casa e reúna-se de novo semana que vem.